Meninas, oi meninos, tudo bem? Espero que estejam muito bem, crochetando bastante e com muita saúde. Gente, vamos fazer esse tapetinho lindo? Eu viro e mexo e não saio dos econômicos, né? Ai, gente, porque são os que mais vendem, rápido de fazer, gasta pouco barbante e são os campeões de venda, tá? Então eu fico aí, por enquanto, ainda nos econômicos. Olha esse modelo, gente, é o nosso econômico tradicional, só que com uma cara nova, né? Com um bico diferente e esse detalhezinho aqui das correntinhas entrelaçadas. Eu tirei, gente, esse modelo de uma foto no Pinterest e na foto tava escrito Joyce Jones. Joyce com Y Jones. Aí eu não sei se foi ela que fez, é esse nome que eu achei lá. Se foi, muito obrigada, querida, eu tirei da sua foto, tá? Da foto é até um tapete cor de laranja e cru. Se até lá ver, não sei, tava Joyce Jones. Se vocês souberem que foi outra pessoa, vocês podem colocar aí no comentário. Tá bom, gente? Então vamos fazer esse tapetinho. Olha a medida dele. Ficou medindo 72 centímetros por 45. E eu gastei 310 gramas de barbante, já contando com o nosso cordão aqui que a gente fez. 310 gramas, tá? E essa medida ótima, muito boa, 72 centímetros por 45. Então, bora fazer, que ele é fácil de fazer, é o econômico praticamente, né? Só tem algumas diferenciações aí. Se você quiser fazer ele maior, você aumente aqui, ó. Tem muita gente que pergunta, ah, como que eu faço maior? Você tem que aumentar os pontos aqui no meio, tá? Até se eu contei os pontos e fiz, eu teria que ter feito com um pontinho a mais pra dar certinho os cantos. Só que aí você aumenta sempre aqui nesse meio, tá? O restante vai ser a mesma coisa. Aí nesse motivo aqui, esse aqui fizemos com 26 pontos. Aí você pode ir aumentando aqui no meio, tá? E o desenho vai ficar maior, ou fazer 2 desenhos, aí você escolhe pra fazer a passadeira. Beijo, gente, já falei demais, vamos pra aula. Vou começar trabalhando com o pink, o número 6, o fio, e a agulha número 3,5. Dessa vez vou usar a agulha 3,5. Vou fazer a laçadinha, e a primeira correntinha já conto como correntinha mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer um cordão com 51 correntinhas. Tá? Não faça muito apertada e nem muito larga, que depois vamos trabalhar dos dois lados das correntinhas. Então, vamos fazer um cordão com 51 correntinhas. Fiz o cordão com as 51 correntinhas. Agora, vamos laçar, vou contar a partir da agulha. 1, 2, 3, 4 e 5. Na quinta correntinha, vou introduzir e fazer um ponto alto. Laço, venho na próxima correntinha e faço mais um ponto alto. Laço, venho na próxima correntinha e faço mais um ponto alto. Assim, com as correntinhas que viramos, ficamos com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Agora, eu faço 1, 2 correntinhas, vou vir na base das correntinhas, pular 1, 2 na terceira correntinha, vou fazer um ponto alto. Laço, venho na próxima correntinha e faço mais um ponto alto. Laço, venho na próxima correntinha e faço mais um ponto alto. Aí, ficamos com um grupinho de 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, vou laçar, vir na base e contar 1, 2 correntinhas. A partir da terceira correntinha, nós vamos construir aqui um grupo de 26 pontos altos. Aqui já tenho 1, vou no próximo, faço 2, vou no próximo, faço 3, laço, vou no próximo, faço 4, um do ladinho do outro. Vamos construir um grupinho com 26 pontos altos. Fiz o conjunto aqui de 26 pontos altos. Agora, vamos fazer 2 correntinhas. Vir na base, pular 1, 2 correntinhas e fazer um grupinho de 3 pontos altos, um do ladinho do outro. 1, 2 e 3. Fiz os 3 pontos altos, faço 1, 2 correntinhas, vou vir na base, depois do último ponto feito, pulo 1, 2 correntinhas e a partir da terceira,
vamos construir um grupinho de 4 pontos altos, que vai dar exatamente até a última correntinha. 2, 3 e 4. Na última correntinha, venho e faço o 4º ponto alto. Assim, fizemos a primeira carreira. Fizemos o cordão com 51 correntinhas, contamos a partir da agulha a 5ª correntinha, começamos a fazer os pontos altos. Ficamos com um grupinho de 4 pontos altos, 2 correntinhas de separação. Pula 2 correntinhas da base. Um grupinho com 3 pontos altos, faz 2 correntinhas, pula 2 correntinhas da base. Fez um grupinho com 26 pontos altos, 2 correntinhas de separação, pula 2 da base. A partir do terceiro, eu fiz 3 pontos altos, 2 correntinhas, pula 2 correntinhas de base. A partir da terceira, formamos 4 pontos altos, que deu certinho até a última correntinha. Assim ficou nossa primeira carreira. Nós já vamos trabalhar o nosso primeiro cantinho. Daqui mesmo, onde paramos, que fez o 4º ponto alto na última correntinha, vou subir 1, 2, 3 correntinhas, conto como o primeiro ponto alto. Vou vir aqui dentro, ó, no pontinho que fica de lado, vou vir dentro dele e fazer 6 pontos altos, para completar 7 com esse daqui. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz 6 aqui dentro do ponto alto que ficou deitadinho. Aí, contando com as 3 correntinhas, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, para fazer a nossa curvinha. Agora, vamos começar a trabalhar desse lado da nossa parte reta. Vou laçar sem fazer correntinha, dar uma puxadinha uns pontinhos pra cá, ó. Em cima desses 3 pontos altos, vou fazer um ponto alto pra cada um de base. Então, eu faço 1, 2 no segundo e 3 no terceiro de base. Fiz os 3 pontos altos. Eu tinha uns 3 de base e fiz 3. Aqui no espaço de 2 correntinhas, já vou pegando esse fiozinho aqui pra ir arrematando. Vou fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Faço 2 correntinhas agora de separação. Vou pular esse grupinho de 3 pontos altos. Vim aqui no espaço de 2 correntinhas e fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço 2 correntinhas de separação. Vou vir aqui no nosso grupo do centro de 26 pontos altos, vou pular o primeiro, o segundo. A partir do terceiro, eu vou formar um grupo agora de 22 pontos altos. Ó, 2, 3, 4, vou fazendo um ponto alto para cada ponto de base. 4 até formar 22 pontos altos, que vai ficar faltando 2 aqui para chegar no fim desse grupo de 26 da carreira anterior. Tá? Então, a partir do segundo, trabalhamos ponto alto sobre ponto alto até completar 22 pontos altos. Trabalhei a partir do terceiro, fiz 22 pontos altos. Faltou 2 para terminar esse grupinho do meio. Faço 2 correntinhas de separação. Vou pular esses 2 que não trabalhamos, vou vir no espaço de 2 correntinhas e fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas de separação. Vamos pular esses 3 pontos altos de base. Vou vir no espaço de 2 correntinhas e fazer 2 pontos altos. Aqui vamos fazer só 2 pontos altos mesmo. E vou trabalhar 3 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. Esse aqui, o último, nós vamos usar para fazer o cantinho. Ó, fiz os 2 no espaço de 2 correntinhas, agora eu faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ficou ponto alto sobre ponto alto, os 3 e 2 aqui no espaço de 2 correntinhas. Agora, vamos trabalhar o cantinho desse lado. Vamos aqui dentro desse ponto alto que ficou deitadinho, aqui dentro vamos fazer 7 pontos altos. Dentro do mesmo espaço. 1, 2, 3,
4, 5, 6 e 7. Aí ficamos igual do outro lado, que fizemos 7 pontos altos na curvinha. Aqui também ficamos com 7 pontos altos. Esses 3 aqui conta como já a parte reta. Fiz os 7 pontos altos, vou virar o trabalho e trabalhar agora nessa lateral. Esses 3 pontos altos de base, nós vamos repeti-los. Fazer um ponto para cada um de base. 1, 2 e 3. No espaço de 2 correntinhas, vamos fazer 2 pontos altos. Sempre nesse primeiro espaço, depois da nossa curva, são 2 pontos altos mesmo. Tá? Aí, nesse espacinho, vamos fazer 2 correntinhas. No espaço de 2 correntinhas, vamos fazer 3 pontos altos. 2 e 3. Este lado, estamos fazendo igual esse. Vamos fazer igualzinho, fizemos desse lado, vamos fazer agora nesse. 2 correntinhas de separação, vamos pular o primeiro e o segundo, a partir do terceiro. Desse grupo do meio, vamos construir 22 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto de base, até ter 22. Os 22 pontos altos aqui do centro, naquele grupo, em cima do grupo de 26, deixei 2 sem trabalhar. Vou fazer 2 correntinhas, tudo igual fizemos do outro lado. Pular esses 2 sem trabalhar, aqui no espaço de 2 correntinhas, fazer 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntinhas de separação. Vou pular esse grupinho de 3 pontos altos no espaço de 2 correntinhas. Aqui é o espaço de 2 correntinhas que antecede o canto. Então, aqui fazemos só 2 pontos altos. E esses 3 pontos altos de base, trabalhamos um ponto alto para cada um de base. 1, 2 e 3. Aí, vamos vir aqui nas 3 correntinhas onde iniciamos. 1, 2, 3. Colocar bem dentro aqui da correntinha. E finalizar com um ponto baixíssimo. Então, assim, terminamos a segunda volta. A primeira, nós contamos só esses grupinhos que fizemos, a parte do meio. E agora, terminamos a segunda volta do nosso tapete. E tá ficando assim. Ó, com a nossa segunda volta finalizada, o nosso trabalho está assim. Agora, vamos começar nossa terceira volta. Daqui onde fizemos, finalizamos com um ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui no mesmo pezinho do ponto que subimos as 3 correntinhas e vou fazer mais um ponto alto. No mesmo espacinho. Aí, eu vou laçar no próximo ponto alto. Vou fazer 2 pontos altos. No mesmo lugar. Volto aqui, faço mais um ponto alto. Vou laçar no próximo ponto alto, que é o nosso terceiro aqui da curvinha, já que temos 7. E vou fazer 2 pontos altos pro mesmo ponto de base. Eu fiz um, volto aqui e faço mais um. Vou vir aqui no ponto do meio dos nossos 7 que temos na curvinha e vou fazer apenas um ponto alto. Virar pra cá pra ficar mais fácil. Agora, temos mais 3 pontos altos pra finalizar a curvinha. Vamos fazer 2 pontos altos pra cada um deles, ó. Fiz um, vou no mesmo lugar, faço mais um. Vou no próximo, faço um ponto alto, no mesmo lugar, mais um ponto alto. E no último, aqui no 7º da nossa curvinha, vou fazer também um ponto alto, venho no mesmo lugar, mais um ponto alto. Então, a nossa curvinha ficou assim, ó. Iniciamos com as 3 correntinhas, aí viemos no pezinho do mesmo ponto, fiz mais um ponto alto. Então, nós temos 7 aqui na curva. Os 3 primeiros pontos altos, fizemos um aumento, 2 pontos altos em cada ponto de base. No do meio, quarto, fizemos apenas um ponto alto. E nos 3 últimos, do 7, os 5, 6 e o 7, fizemos 2 pontos altos para cada ponto alto de base. Agora, vamos começar a trabalhar aqui a lateral.
Sempre aqui depois da nossa curvinha, vamos trabalhar esses pontos, ponto alto sobre ponto alto, e no primeiro espaço de duas correntinhas, 2 pontos altos. Então, aqui eu vou ficar com 1, 2, 3, 4 e 5. No espaço de duas correntinhas, vamos fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Vou fazer duas correntinhas de separação, vamos pular esse conjuntinho de 3 pontos altos, vir no próximo espaço de duas correntinhas, que antecede o nosso grupo aqui do meio, e fazer 3 pontos altos. 2 e 3. Vou fazer duas correntinhas de separação, vou vir aqui no grupinho do meio, pular o primeiro, o segundo de base a partir do terceiro. Vou fazer ponto alto sobre ponto alto, até faltarem 2 para terminar esse grupinho. Nós vamos ficar com 18 pontos altos. Então, trabalhei a partir do terceiro, aqui do grupinho do meio, fiz 18 pontos altos, ficaram 2 sem trabalhar. Fazer duas correntinhas, vir aqui no próximo espaço, pulo os 2 sem trabalhar, no espaço de duas correntinhas, faço 3 pontos altos. No mesmo espaço, 2 e 3. Duas correntinhas de separação, vou pular esse conjuntinho de 3 pontos altos, e no espaço de duas correntinhas, que antecede nosso canto, vou fazer apenas 2 pontos altos. E aqui, para os pontos altos da parte reta ainda, temos 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, que ainda é a nossa parte reta. 2, 3, 4 e 5. Trabalhei a parte reta. Aqui já começa os 7 pontos da nossa curvinha. Vamos fazer igual fizemos lá do outro lado. Os 3 primeiros pontos, 2 pontos em cada ponto de base. No quarto, apenas 1 ponto. E nos 3 últimos, 2 pontos para cada ponto alto de base. Primeiro eu faço 2, no segundo 2, no terceiro 2, no quarto 1 e nos 3 últimos 2 para cada de base. Agora vamos começar a trabalhar essa parte reta, que vai ser igual fizemos aqui desse lado. Tenho 5 pontos altos de base, vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui no espaço de duas correntinhas, depois da nossa curva, apenas 2 pontos altos. 1 e 2. Duas correntinhas de separação. Vamos pular esse conjuntinho de 3 pontos altos no espaço de duas correntinhas, fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Duas correntinhas de separação. Vamos vir aqui pro grupinho do meio, pular o primeiro, o segundo de base, pular 1, 2, a partir do terceiro, fazer um grupo com 18 pontos altos. Vamos ficar aqui 2 pontos antes de terminar esse grupo do meio. Fiz os 18 pontos altos a partir do terceiro do grupo do meio. Ficou voltando 2 para terminar esse grupo. Fazer 1, 2 correntinhas. No espaço de duas correntinhas, pulo os 2 sem trabalhar. No espaço de duas correntinhas, faço 3 pontos altos. 2 e 3. Duas correntinhas de separação. Vamos vir agora para o espaço de duas correntinhas, onde vamos fazer apenas 2 pontos altos. E os 5 de base, antes de terminar a carreira, vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, ficar com um total de 7 pontos altos. Trabalhei os 2 pontos altos no espaço de duas correntinhas, que antecede o nosso canto. Trabalhei os 5 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. Agora eu vou vir aqui na terceira correntinha onde iniciamos a carreira e fechar com ponto baixíssimo, terminando a nossa terceira carreira. E até agora está assim o nosso trabalho, com a terceira carreira finalizada.
tá? Essa do meio aqui, que fizemos os 26 pontos altos, conta como a primeira, segunda e terceira carreira. Vamos iniciar nossa quarta carreira. Daqui onde fechamos com ponto baixíssimo, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o próximo ponto alto. Aqui nós estamos no primeiro ponto do cantinho. Vou vir no próximo e caminhar fazendo um ponto baixíssimo. Caminhei aqui pro segundo pontinho da nossa curva. Vou subir uma, duas, três correntinhas, vou vir no pezinho do mesmo ponto e fazer mais um ponto alto. Aí, fiquei com 2 no mesmo ponto de base, no segundo aqui da nossa curvinha. Fazer 2 correntinhas, pular um pontinho de base no segundo, fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Já estamos trabalhando a nossa curva. Fazer 2 correntinhas, venho na base, pulo apenas um ponto, no segundo, faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Faço uma, 2 correntinhas de separação, deixa eu virar pra cá. Venho na base, pulo apenas um pontinho, no segundo, faço 2 pontos altos pro mesmo ponto de base. 2 correntinhas de separação, vou pular um ponto de base, venho no segundo e fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui já temos 1, 2, 3, 4, 5 duplas de pontos altos, separados por 2 correntinhas e pulando um ponto de base. Vamos precisar de 6 duplas para formar nosso canto. Então, faço 1, 2 correntinhas, venho na base, pulo um ponto de base, no segundo, faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, vamos começar a trabalhar nossa primeira lateral, desse lado. Faço 1, 2 correntinhas, venho na base, pulo apenas um ponto, venho no segundo e faço apenas um ponto de base. Aqui nós já vamos começar a trabalhar nossa parte reta. Nessa parte nós trabalhamos ponto alto sobre ponto alto e no primeiro espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Então, vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos. Vou fazer os meus 9 pontos altos, então. Os 7 de base e mais 2 aqui no espaço de 2 correntinhas. Trabalhei os 9 pontos altos, 7 sobre os de base da parte reta e 2 no espaço de 2 correntinhas. Faço 2 correntinhas, pulo esse conjuntinho de 3 pontos altos e no espaço de 2 correntinhas, 3 pontos altos. 2 e 3. Agora, vamos trabalhar no grupo do meio. Faço 2 correntinhas, venho na base do grupo do meio da carreira anterior, que tínhamos 18 pontos altos. Vou pular o primeiro, o segundo, a partir do terceiro. Vou fazer um ponto para cada ponto de base. 2, só laço, venho aqui e faço ponto alto. Até formar 14 pontos altos. Aí, trabalhei a partir do terceiro ponto do grupo do meio, construí 14 pontos altos. Ficou 2 do restante do nosso grupo. 2 correntinhas. É a mesma coisa que fizemos aqui do outro lado. Vou pular os 2 sem trabalhar, vou no espaço de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos no mesmo espaço. Faço 2 correntinhas de separação. Agora, vamos trabalhar os pontinhos antes de chegar no primeiro da nossa curva. Aí, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, que ainda fazem parte da nossa parte reta. Vou trabalhar esses 7 ponto alto sobre ponto alto e aqui no espaço de 2 correntinhas, apenas 2 pontos altos. Fiz os 2, agora eu trabalho os 7 ponto alto sobre ponto alto. Bom, antes da curva, fiquei com um total de 9 pontos altos. Eu fiz os 2 e os 7 ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas. Agora, vamos trabalhar a nossa curva. As 6 duplas de 2 pontos altos. Vou vir na base, pular um ponto, vir no segundo e fazer 2 pontos altos. No mesmo ponto de base. As 2 correntinhas de separação, venho na base e pulo apenas um ponto. E no segundo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Aí, vamos trabalhar por 6 duplas. Já tenho 2
Vou fazer mais 4 separadas por 2 correntinhas e pulando um ponto de base. Então, a nossa curva ficou como a do outro lado. Fiz o restante da parte reta, 2 correntinhas, pulei um de base. Fiz as 6 duplas de pontos altos, separados por 2 correntinhas, pulando um de base. Agora, vamos começar a trabalhar a outra lateral do tapete. Faço 2 correntinhas, venho na base, pulo apenas um pontinho. E vou trabalhar os 9 pontos altos. 7 ponto alto sobre ponto alto e no espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Fiz os 9 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto do 7, 2 no espaço de 2 correntinhas. 2 correntinhas de separação, vamos pular esses 3 pontos altos e fazer no espaço de 2 correntinhas 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntinhas de separação, vamos ver no grupinho do meio, pular o primeiro, o segundo, a partir do terceiro, vou fazer 14 pontos altos, um do ladinho do outro. 3 até formar 14. Fiz os 14 pontos altos na parte do meio, faço 2 correntinhas, pulo os 2 sem trabalhar, no espaço de 2 correntinhas, faço 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntinhas de separação, vamos pular esse grupinho de 3 pontos altos e vamos trabalhar aqui antes da curva. Os 2 pontos altos apenas nesse espaço e 7 pontos altos, que é ponto alto sobre os pontos altos de base. Trabalhei os 9 pontos altos, os 2 no espaço de 2 correntinhas e os 7 ponto alto sobre ponto alto. Vamos fazer 2 correntinhas de separação e aqui sobra um pontinho que vamos pular de base. Vamos vir aqui na primeira, segunda, na terceira correntinha e fechar com um ponto baixíssimo, finalizando a nossa quarta carreira. E assim está nosso trabalho com a quarta carreira finalizada. Vamos iniciar a quinta carreira, aqui onde fechamos com ponto baixíssimo. Vamos subir 1, 2, 3 correntinhas. Estamos na primeira dupla de pontos altos, aqui do nosso canto. Subir as 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou vir no segundo ponto e fazer um aumento. Faço um ponto alto, venho no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Trabalhei o primeiro motivo do nosso canto, da nossa parte curva do tapete. Faço 1, 2 correntinhas, venho no próximo motivo, falamos motivos que vamos formar aqui no canto. Venho para a próxima dupla, o motivo, no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No segundo, faço um aumento, fazendo um ponto alto, venho no mesmo lugar, mais um ponto alto. 2 correntinhas de separação, deixa eu virar para ficar mais fácil. Vou vir no próximo. Na próxima dupla, eu fazer um ponto alto no primeiro e 2 pontos altos no segundo. E vamos trabalhar assim toda a nossa curvinha. Fazendo 2 pontos altos, um ponto alto no primeiro ponto alto da nossa dupla da carreira anterior e 2 no segundo. Fazer os 3 restantes da curva. Falei o sexto motivo da curva, fazendo do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês. Um aumento no segundo ponto e 2 correntinhas de separação. Agora, vamos começar a trabalhar a primeira parte da nossa parte reta. Fazer 1, 2 correntinhas. Aqui, esses pontos altos, temos 9 pontos altos. Vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. E no primeiro espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Aí, depois da curva, fiz as 2 correntinhas, trabalhei os 9 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, e fiz 2 pontos altos no primeiro espaço de 2 correntinhas. Vamos fazer 1, 2 correntinhas, pular os 3 pontos altos, e aqui no espaço de 2 correntinhas que antecede os pontos do meio, fazer 3 pontos altos, 2 e 3. 2 correntinhas de separação. Vou vir no grupo do meio, pular o primeiro, segundo ponto, a partir do terceiro, fazer ponto alto sobre ponto alto, até faltarem 2 aqui no final. Vamos ficar com 10 pontos altos. A partir do segundo
ponto, a partir do terceiro pontinho do grupo do meio, trabalhei os 10 pontos altos. Ficaram 2 para chegar até o final. 2 correntinhas, pulo os 2 sem trabalhar, no espaço de 2 correntinhas, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas de separação. Vamos vir aqui para o espaço de 2 correntinhas, dessa última partinha reta. Vou fazer apenas 2 pontos altos. E aqui eu tenho 9 pontos altos antes de chegar na curva. Vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Trabalhei os 11 pontos altos antes da curva, 2 no espaço de 2 correntinhas e 9 ponto alto sobre ponto alto. Agora vamos trabalhar a curva desse lado. 2 correntinhas de separação, vou na primeira dupla de pontos altos, no primeiro motivo. Faço um ponto alto no primeiro ponto e 2 pontos altos no segundo ponto alto, fazendo um aumento. Na carreira anterior tínhamos 2 pontos, passamos a ter 3. E vamos fazer igual fizemos do outro lado, 2 correntinhas de separação, um ponto no primeiro ponto alto de cada motivo e 2 no segundo ponto, fazendo um aumento, passando de 2 pontos na carreira anterior para 3 nessa. As 2 correntinhas de separação e vou fazer os 4 outros motivos. Trabalhei toda a nossa curva, como mostrei pra vocês, aumentando um pontinho no segundo ponto e 2 correntinhas de separação. Agora vamos fazer este lado da parte reta. 1, 2 correntinhas de separação, vamos fazer igualzinho fizemos desse lado. Vamos repetir esses 9 pontos altos e no espacinho de 2 correntinhas, fazer 2 pontos altos. Depois da curva, fiz as 2 correntinhas, repeti os 9 pontos altos e no espaço de 2 correntinhas, fiz 2 pontos altos. Agora vamos fazer 2 correntinhas, pular esses 3 pontos altos e aqui, antes do grupo de pontos do meio, fazer 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação. Vamos para o grupinho de pontos altos do meio e pular 1, 2 a partir do terceiro, fazer 10 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Fiz os 10 pontos altos no meio, ficou 2 pontos sem trabalhar. 2 correntinhas, vamos pular os 2 que não trabalhamos, no espaço de 2 correntinhas, fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas de separação. Vamos pular o grupinho de 3 pontos altos. E aqui no espaço de 2 correntinhas vou fazer os 2 pontos altos e repetir os 9 de base. Vamos ficar com um total aqui também de 11 pontos altos. 2 e agora é só repetir esses 9 pontos altos. Fiz os 11 pontos altos, agora vamos fazer 2 correntinhas. E na terceira correntinha onde iniciamos, 1, 2, 3. Bem aqui, finalizar fazendo um ponto baixíssimo. E assim finalizamos a nossa quinta carreira. Quinta carreira finalizada, nosso trabalho tá ficando assim. Iniciar nossa sexta carreira, aqui onde finalizamos com ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Agora temos nos pontos de base 3 pontos altos. Vamos aumentar um ponto nessa carreira em cada motivo. Aí levantei as 3 correntinhas, ficou valendo como o primeiro ponto alto. Vou no segundo e faço um ponto alto. E vou no terceiro e faço um aumento. Um ponto alto, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. 2 correntinhas de separação, vou para o próximo motivo e fazer a mesma coisa. Nos 2 primeiros pontos, um ponto alto para cada ponto de base. E no terceiro ponto, fazer um aumento. Um ponto alto, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. As 2 correntinhas de separação, vou fazer isso
nos outros 4 motivos. Então, na carreira anterior, tínhamos 3 pontos altos em cada motivo. Passamos a ter 4 nessa 6ª carreira. Vamos terminar o nosso canto igual fizemos nesses 2 motivos. E toda a nossa curva, fazendo 6 motivos, o aumentinho em cada último ponto alto, dos 3 da carreira anterior. Fazer agora 2 correntinhas e trabalhar a nossa lateral do tapete, a parte reta. Vamos aqui para o grupinho de 11 pontos altos. Vamos repetir os 11 pontos altos. Ó, ponto alto sobre ponto alto. Vamos repetir esses 11 e fazer mais 2 aqui, no espaço de 2 correntinhas. Vamos ficar com um total de 13 pontos altos. Ó, repeti os 11 pontos altos e fiz mais 2 aqui no espaço de 2 correntinhas. Ficamos com um total de 13 pontos altos. Fazer 2 correntinhas, vou vir pular o grupinho de 3 pontos altos e aqui fazer 3 pontos altos, antes do nosso meio do tapete. Fiz 3 pontos altos, 2 correntinhas, vou vir no grupinho do meio, onde na carreira anterior tínhamos 10 pontos altos, vou pular o primeiro, o segundo e a partir do terceiro, vou fazer ponto alto sobre ponto alto até o penúltimo ponto. 3, 4, 5, desfiar a volta. E 6. Ficamos com 6 pontos altos. Trabalhando a partir do terceiro e deixando os 2 últimos sem trabalhar. 2 correntinhas de separação. Vamos pular os 2 pontos altos sem trabalhar. No espaço de 2 correntinhas, vamos fazer 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntinhas de separação, vamos pular esses 3 pontos altos de base e vamos fazer no espaço de 2 correntinhas 2 pontos altos e repetir esses 11, ficando com um total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, fazer 2 correntinhas, agora vamos trabalhar a nossa curva deste lado, fazendo um ponto alto para cada um dos primeiros e no terceiro 2 pontos altos. Fazendo assim um aumento, ó. No primeiro faço um ponto alto, no segundo faço um ponto alto. E no terceiro, fazemos o aumento. Um ponto alto, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. 2 correntinhas de separação, vamos para o próximo motivo e fazer a mesma coisa. Um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo. E no terceiro fazer um ponto alto, voltar no mesmo lugar e fazer mais um ponto alto, fazendo assim um aumento. E as 2 correntinhas de separação e fazer o restante dos motivos. Na carreira anterior tínhamos 3 pontos altos em cada motivo, passamos a ter 4, neste separado por 2 correntinhas. Falei toda a curva do nosso tapete, como expliquei para vocês. Agora eu vou fazer 2 correntinhas e vir para essa parte reta. Repetir os 11 pontos altos e fazer mais 2 aqui no espaço de 2 correntinhas. Faço um, e vou fazendo assim por diante, até repetir esses 11 e fazer mais 2 aqui nesse espacinho. Fiz todos os pontos altos, ficando com um total de 13. Desde aqui até o espaço de 2 correntinhas, onde fizemos 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, pular esses 3 pontos altos e aqui no espaço de 2 correntinhas, fazer 3 pontos altos. 1, 2... e 3. Agora, vamos trabalhar no grupinho do meio. Fazer 2 correntinhas de separação, igual fizemos do outro lado. Vim nesse grupinho do meio, que tínhamos 10 pontos altos na carreira anterior. Vamos pular 1, 2 pontos, a partir do terceiro, fazer 6 pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Fiz os 6 pontos altos, deixamos 2 sem trabalhar. Faço 2 correntinhas, pulo os 2 sem trabalhar, vou no espaço de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntinhas de separação, vamos pular esses 3 pontos e aqui nesse espaço, antes da nossa curva, fazer 2 pontos altos. E aqui repetir os 11 pontos altos de base, ficando com um total de 13. Fiz os 13 pontos altos, vamos fazer 2 correntinhas e finalizar a 6ª carreira
na terceira correntinha onde iniciamos. Fechar com ponto baixíssimo, finalizando a nossa sexta carreira. E com a sexta carreira finalizada, nosso trabalho está assim. Vamos iniciar a sétima carreira do nosso tapete. Finalizamos com ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Fiquei com a altura do primeiro ponto alto. Vou no segundo ponto alto e fazer um ponto alto sobre ele. No terceiro ponto alto, faço um ponto alto. E no quarto e último pontinho, faço 2 pontos altos, no mesmo ponto de base. Então, tínhamos na carreira anterior 1, 2, 3, 4 pontos altos. Passamos a ter 5, agora na sétima carreira. As duas correntinhas de separação, vamos fazer em todos os motivos a mesma coisa. Nos primeiros pontos altos, apenas um, para cada um de base. E no último ponto alto, volto no mesmo lugar e faço um aumento, fazendo 2 pontos altos no mesmo lugar. E as duas correntinhas de separação. Vamos fazer isso por todos os motivos da nossa curva. Trabalhei todos os motivos da nossa curva, ficando com 5 pontos altos em cada ponto. As duas correntinhas de separação. Agora, vamos trabalhar na parte reta do nosso tapete. Vou fazer uma, duas correntinhas de separação, vou pular as duas correntinhas e vou repetir aqui os nossos 13 pontos altos de base e vou fazer mais 2. Vamos ficar com um total de 15 pontos altos. Fiz os 15 pontos altos, repetimos os 13 de base e fiz mais 2 no espaço de duas correntinhas. Vou fazer duas correntinhas de separação, pular esses 3 pontos altos, vir aqui no espaço de duas correntinhas e fazer 3 pontos altos. 2 e 3. Fazer duas correntinhas de separação. Agora, aqui no grupinho de pontos altos do meio, temos 6 pontos altos. Vou pular o primeiro e o segundo, ir no terceiro e fazer um ponto alto. Vou do ladinho dele no quarto e fazer um ponto alto. E vou ainda no quinto e fazer um ponto alto. Aqui nessa carreira, nós vamos deixar apenas um ponto sem trabalhar. Aqui no final, sempre estamos deixando 2. Aqui nós vamos deixar, na sétima carreira, apenas um sem trabalhar. Vamos fazer duas correntinhas, normalmente. E no espaço de 3 correntinhas, no espaço de 2 correntinhas, desculpe, fazer 3 pontos altos. 2 e 3. Aí, ficamos assim, o nosso meio. Os 3 pontos altos, 2 correntinhas, a partir do segundo, fiz 3 pontos altos. As duas correntinhas, deixei apenas um sem trabalhar. E fizemos o grupinho de 3 pontos altos. Agora, duas correntinhas. Vou pular esses 3 pontos altos. No espaço de duas correntinhas, fazer 2 pontos altos. E aqui nos 13 pontos altos, vamos repeti-los. Fiz os 15 pontos altos, fazendo 2 no espaço de duas correntinhas e repetindo os 3 de base. Agora, vamos trabalhar a nossa curva, fazendo duas correntinhas, igual fizemos do outro lado. Para os primeiros pontos altos do motivo, apenas um ponto alto para cada ponto de base. E no último ponto alto, vamos fazer um aumento. Fazendo um ponto alto, volto no mesmo lugar, faço mais um ponto alto. As duas correntinhas de separação e fazer a mesma coisa em todos os outros motivos. Um ponto alto para cada ponto alto dos primeiros e no último, fazemos 2 pontos altos no mesmo lugar. Sempre as duas correntinhas de separação. Passamos de 4 para 5 pontos altos nessa carreira. Fiz os 6 motivos da nossa curva, agora vamos trabalhar esse lado da nossa parte reta, igual fizemos do outro lado. Duas correntinhas, vou nos 13 pontos altos e vou repeti-los. Fazer um ponto alto para cada ponto de base, sobre os 13. E aqui, no espaço de duas correntinhas, fazer 2 pontos altos. Repeti os 13 pontos altos e fiz mais 2 no espaço de duas correntinhas. Ficamos com um total de 15 pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo esses 3 pontos altos e no espaço
de 2 correntinhas, fazemos 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação, vamos vir aqui no meio, nos 6 pontos altos, pular o primeiro e o segundo, no terceiro, faço um ponto alto. No quarto, um ponto alto. E no quinto, um ponto alto, ficando com 3 pontos altos. 2 correntinhas, vamos pular apenas um sem trabalhar. Agora no grupinho do meio e no espaço de 2 correntinhas, fazer 3 pontos altos. 2 e 3. As 2 correntinhas de separação, fazer 2 pontos altos aqui no espaço de 2 correntinhas e repetir os 13 pontos altos, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Até chegar ali onde iniciamos. Formei os 15 pontos altos, 2 no espaço de 2 correntinhas e 13 ponto alto sobre ponto alto, dos de base. Faço 1, 2 correntinhas, vamos aqui na primeira, segunda, terceira correntinha onde iniciamos e fecho com ponto baixíssimo, finalizando a nossa 7ª carreira. E com a nossa 7ª carreira finalizada, nosso trabalho tá ficando assim. Vamos iniciar a 8ª carreira, aqui onde fechamos com ponto baixíssimo, vamos subir 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Fazer um ponto alto para cada ponto alto nos primeiros, que aqui estamos na parte da nossa curva, onde estamos aumentando um pontinho no último ponto alto. Em cada um dos primeiros, vamos fazendo apenas um ponto alto. E no último ponto alto, fazemos 2. Um ponto alto, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto, assim fazendo um aumento. As 2 correntinhas de separação, vou para o próximo motivo e faço a mesma coisa. Para os primeiros pontos do motivo, apenas um ponto alto para cada ponto de base. E no último ponto alto do motivo, fazemos um ponto alto, volto no mesmo lugar e faço mais um, fazendo assim um aumento. As 2 correntinhas, aí passamos de 5 pontos altos da carreira anterior para 6 pontos em cada motivo nessa 8ª carreira. Vou fazer o restante aqui da minha curva e volto com vocês na parte reta. Fiz todos os 6 motivos da nossa curva do tapete, fazendo as 2 correntinhas de separação e aumentando um pontinho no último ponto alto de cada motivo. Agora vamos trabalhar a parte reta do nosso tapete. Fazer as 2 correntinhas de separação. Aí vamos aqui nos 15 pontos altos que temos e vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. E aqui no espaço de 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. Vamos ficar com um total de 17 pontos altos. Bom, faço aqui o primeiro, somente fazendo um ponto alto sobre ponto alto. 1, 2, e assim por diante, até completar 17 pontos altos. Fiz os 15 pontos altos, os que tínhamos da carreira anterior, e mais 2 aqui no espaço de 2 correntinhas. Vamos fazer 2 correntinhas de separação, pular esses 3 pontos altos, e aqui, nesse espaço de 2 correntinhas, fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas de separação, pular esses 3 pontos altos que ficamos aqui no motivo do meio. E no espaço de 2 correntinhas, fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Os 3 pontos altos. Meu Deus, vocês viram que antes eu dei até uma tremidinha aí por causa do trovão que deu aqui, gente. Só um comentário. Tá armando uma chuva. 1, 2 correntinhas de separação. Pulo esse grupinho de 3 pontos altos. E vamos fazer aqui 2 pontos altos, que é aquela parte onde vamos formar 17 pontos altos. Fiz os 2 no espaço de 2 correntinhas, agora faço os 15 aqui, ponto alto sobre ponto alto, antes da nossa curva. Fiz os 17 pontos altos, 2 no espaço de 2 correntinhas e os 15 ponto alto sobre ponto alto. Vamos chegar na curva desse lado.
uma, duas correntinhas e vamos trabalhar os motivos do mesmo jeito que trabalhamos no outro lado. Nos primeiros pontos altos, apenas um ponto alto para cada ponto de base. E no último ponto alto, fazer um aumento. Um ponto alto no mesmo lugar, mais um ponto alto. As duas correntinhas de separação e fazer tudo igual fizemos esse motivo nos outros 5 da nossa curva. Trabalhei toda a nossa curva, onde passamos de 5 pontos altos na carreira anterior para 6 nessa carreira. Agora vamos fazer a outra parte reta, igual fizemos a outra. Duas correntinhas de separação, vamos repetir os 15 pontos altos e fazer mais 2 aqui no espaço de duas correntinhas. Fiz os 17 pontos altos, repeti os 15 de base, no espaço de duas correntinhas, 2 pontos altos. Duas correntinhas de separação, vamos pular o grupinho aqui de 3 pontos altos e aqui nesse espaço de duas correntinhas fazer 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação, vamos pular os 3 pontos altos, que é do nosso motivo do meio, e fazer aqui nas duas correntinhas 3 pontos altos. Ficando assim. Vamos fazer duas correntinhas de separação, pular esses 3 pontos altos, e aqui nesse espacinho de duas correntinhas fazer 2 pontos altos, que é aqui onde vamos completar os 17 pontos altos. Fiz os 2 no espaço de duas correntinhas e fazer os 15 que temos de base, ponto alto sobre ponto alto. Fiz os 17 pontos, 2 aqui no espaço de duas correntinhas e repeti os 15 de base. Vamos fazer duas correntinhas e finalizar a oitava carreira aqui na terceira correntinha onde começamos a carreira. Finalizando a nossa oitava carreira. Com a oitava carreira finalizada, estamos assim até agora. Dar início à nossa nona carreira, onde finalizamos com ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, 3 correntinhas e ficar com a altura de um ponto alto. Aí fazer os primeiros pontos apenas um ponto alto, estamos aqui no primeiro motivo da curva. E no último vamos fazer o aumento. Para cada ponto alto de base, vou fazendo um ponto alto. E no último, fazemos um ponto alto e no mesmo lugar, um aumento com mais um ponto alto. Na carreira anterior, nós tínhamos 6 pontos altos. Agora, nesta carreira número 9, passamos para 7 pontos altos em cada motivo. As duas correntinhas de separação, e nos próximos motivos, a mesma coisa. Nos primeiros pontos, apenas um ponto para cada um de base. E no último, um ponto alto, no mesmo lugar, mais um ponto alto. As duas correntinhas de separação e vamos fazer os outros motivos da mesma forma. Trabalhei toda a curva, fiz os 6 motivos como expliquei para vocês. Cada motivo ficou com 7 pontos altos, separados pelas duas correntinhas. Agora vamos trabalhar a nossa parte reta. Duas correntinhas de separação, vamos vir aqui nesses 17 pontos, vamos repeti-los e fazer mais 2 aqui no espaço de duas correntinhas. Vamos ficar com 19 pontos altos. Só ir repetindo, ponto alto sobre ponto alto. Vou chegar aqui no espaço de duas correntinhas, fazer 2 pontos altos. Depois da curva, fiz as duas correntinhas, então repeti os 17 pontos e fiz mais 2. Ficamos com um total de 19 pontos altos. Duas correntinhas de separação, vamos pular esses 3 pontos altos. E aqui no meio, onde temos nosso motivo do meio, vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Que escapou. 3. Uma, duas correntinhas. Vamos pular esses 3 pontos altos e aqui no espaço de duas correntinhas fazer 2 pontos altos. E aqui onde temos 17 pontos altos, vamos repeti-los, fazendo um ponto alto
para cada ponto de base. Fiquei com 19 pontos altos, os 2 aqui no espaço de 2 correntinhas e repeti os 17. Vamos chegar na curva desse lado. 2 correntinhas de separação e vamos fazer do mesmo jeito que fizemos do outro lado, os nossos motivos. Um ponto alto para cada um dos primeiros pontos de cada motivo. Vamos fazendo nos primeiros apenas um ponto alto para cada de base. E no último, fazemos o aumento. Um ponto alto no mesmo lugar, mais um ponto alto. Então, tínhamos 6 pontos altos na carreira anterior, passamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nessa carreira. 2 correntinhas de separação e vou fazer a mesma coisa nos outros 5 motivos da curva. Aí eu vou trabalhar toda a minha curva. Trabalhei toda a nossa curva, fazendo como eu expliquei pra vocês. Agora vamos fazer a parte reta desse lado. 1, 2 correntinhas de separação, vamos repetir os 17 pontos altos de base, no espaço de 2 correntinhas, fazer mais 2 pontos altos. Então, aqui eu faço 1, do ladinho eu faço 2 e assim por diante. Até completar os 17 de base e fazer mais 2 aqui no espaço de 2 correntinhas. Fiz os 19 pontos altos. Agora, vamos fazer 2 correntinhas. Pular esses 3 pontos altos e aqui no meio, onde finalizamos aqui com os 3 pontos, nosso desenho do meio, faço 3 pontos altos. 2, 3. 1, 2 correntinhas. Pulo os 3 pontos de base, venho aqui no espaço de 2 correntinhas, faço 2 pontos altos. E agora, repito os 17 pontos altos de base. Só ir fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Completei os 19 pontos altos. Fazer 2 correntinhas. Vamos vir aqui onde iniciamos a carreira. 1, 2, 3 correntinhas na terceira, vamos introduzir. Fazer um ponto baixíssimo. Finalizando nossa 9ª carreira. E com a carreira de número 9 finalizada, estamos assim com o nosso tapete. Iniciar a nossa carreira de número 10, onde fechamos com ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Vamos fazer do mesmo jeito que fizemos na carreira anterior. Um ponto alto para cada um dos primeiros pontos. Apenas um ponto alto para cada ponto de base. E no último ponto alto de cada motivo, vamos fazer um aumento, fazendo um ponto alto, indo no mesmo lugar e fazer mais um ponto alto. As 2 correntinhas de separação, vamos para o próximo motivo e fazer um ponto alto para cada um dos primeiros pontos, ponto alto sobre ponto alto. E no último ponto alto, vamos fazer um ponto alto, voltar no mesmo lugar e fazer um aumento. E as 2 correntinhas de separação. Vamos trabalhar desse jeito por toda a nossa curva, em todos os motivos. Trabalhei toda a curva do tapete, fazendo um aumento em cada motivo no último pontinho de cada motivo e as 2 correntinhas de separação. Na carreira anterior, nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Nessa carreira número 10, passamos a cada motivo a ter 8 pontos altos. Agora, vamos trabalhar a parte reta. 2 correntinhas de separação, depois da curva. Vamos repetir os 19 pontos altos que temos aqui. E aqui no espaço de 2 correntinhas, vamos fazer mais 2 pontos altos. Então, vamos ficar com um total de 21 pontos altos. Vamos só ir trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até completar os 21. Fiz os 21 pontos altos, 19 trabalhados ponto alto sobre ponto alto de base, e os outros 2 feitos aqui no espaço de 2 correntinhas.
Agora, chegamos no meio do tapete. Vou fazer 2 correntinhas, pular esses 3 pontos do meio e aqui nas 2 correntinhas fazer 2 pontos altos. Que eles já contam com os 21 que temos que fazer. Aqui já tem 2 e vamos fazer os 19 ponto alto sobre ponto alto. Completei os 21 pontos altos. Fiz os 2 aqui no espacinho de 2 correntinhas e os 19 eu repeti da carreira anterior. Vamos chegar agora na outra curva, 2 correntinhas de separação e vamos trabalhar todos os motivos igual fizemos do outro lado. Os primeiros pontos do motivo vamos fazer apenas um ponto alto para cada ponto de base. E no último ponto alto, vamos fazer um ponto alto e um aumento no mesmo lugar, fazendo mais um ponto alto. Aí, passamos de 7 da carreira anterior para 8 pontos em cada motivo nessa carreira. 2 correntinhas de separação e vamos fazer os outros 5 motivos da curva. Terminei toda a curva do tapete, agora vamos fazer a outra parte reta, do mesmo jeito que fizemos do outro lado. 2 correntinhas de separação, vou repetir os 19 pontos altos que temos aqui e no espaço de 2 correntinhas fazer mais 2, ficando com um total de 21 pontos altos. Vou fazendo no primeiro um ponto alto e seguindo fazendo um ponto alto sobre ponto alto. Fiz os 21 pontos altos. Depois da curva, fiz ponto alto sobre ponto alto, que tínhamos 19 da carreira anterior, e fiz mais 2 aqui no espaço de 2 correntinhas. Fazer 2 correntinhas de separação, pular esses 3 pontos altos que tá bem no meio do nosso tapete. E aqui nas 2 correntinhas fazer 2 pontos altos. E completar os 19 pontos altos que temos, ponto alto sobre ponto alto. Já tenho 2, aí vou contando 3, 4, até chegar aqui no último, que vamos ficar com 21 pontos altos. Fiz os 21 pontos altos e já as 2 correntinhas de separação. Venho aqui na primeira, segunda, terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo, finalizando a carreira de número 10. Nosso tapetinho com a 10ª carreira finalizada. Iniciar nossa carreira de número 11, onde finalizamos com ponto baixíssimo, vamos subir 1, 2, 3 correntinhas. Vou no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, vou fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Essa volta, ela vai ser toda feita em pontos altos, tá? Nós não vamos fazer o aumento aqui no último ponto. Simplesmente vamos passar fazendo ponto alto sobre ponto alto, ó. Para cada ponto alto de base, vou fazendo um ponto alto. Aqui, onde seria o aumento, faço apenas um ponto alto. No espaço de 2 correntinhas, faço 2 pontos altos. No próximo motivo, vou fazendo ponto alto sobre ponto alto. Para cada ponto de base, vamos fazendo um ponto alto sobre cada um deles. Ó, chega no último pontinho, nós não fazemos o aumento. Aí você faz 2 pontos altos. Vamos fazer assim toda a nossa parte curva. E depois a parte reta também. Onde tiver correntinha, vamos fazer pontos altos. E onde tiver ponto alto, ponto alto. Aí, aqui eu não estou fazendo mais aumento. Se você vê que o seu ponto, o seu trabalho tem a necessidade de continuar fazendo um aumento nessa carreira, você faça, tá? No meu, não vai ser necessário. Mas, se caso você vê que tá repuxando, você pode continuar nessa carreira número 11 fazendo os aumentos. E aí, você completa o espaço de 2 correntinhas, os 2 pontos altos, e vai fazendo toda fechada em pontos altos.
Toda a curva, aí não fiz o aumento, tá? Igual eu falei, se você achar que tem necessidade pro seu trabalho, no seu ponto, você adapta, tá? E faça o aumentinho aqui. Nessa carreira eu não fiz toda em torno aqui da curva, aí vou continuar agora fazendo toda em pontos altos. Aqui nas duas correntinhas vou fazer 2 pontos altos, aqui vou fazendo ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar no espaço de duas correntinhas, faço 2 pontos altos, faço esses pontos altos sobre pontos altos e na curva fecho toda em pontos altos também, igual fizemos do outro lado. Onde tem duas correntinhas, 2 pontos altos. Onde tem ponto alto de base, ponto alto. Duas correntinhas, 2 pontos altos. E vamos fazendo toda em pontos altos, tá? Então, onde tem ponto alto de base, vamos fazer ponto alto de base. Onde tem duas correntinhas, vamos preencher com 2 pontos altos. Então, eu vou dar toda aqui a minha volta e finalizo lá junto com vocês. Simplesmente fazendo toda em pontos altos. Dando toda a carreira número 11, onde tinha duas correntinhas, fiz 2 pontos altos. Tô chegando aqui no final da carreira. Faço ponto alto. No último espaço de duas correntinhas, faço 2 pontos altos. Aí, vamos vir aqui, onde iniciamos as 3 correntinhas, na terceira, vou introduzir e fazer um ponto baixíssimo, finalizando a carreira de número 11. Como falei pra vocês, eu fiz toda a carreira em pontos altos, sem fazer os aumentos. Aqui onde de costume estávamos fazendo. Se tiver necessidade no seu trabalho, você faça. O meu não houve necessidade porque tá bem retinho. Coloca aí numa superfície reta, na mesa ou no chão, e vê se ficou certinho. Aí você não precisa fazer o aumento, tá? Com a carreira 11 finalizada, estamos assim. Iniciar nossa carreira de número 12. Vou subir as 3 correntinhas para ficar com a altura do primeiro ponto alto. Eu vou fazer mais uma correntinha que vai ser referente a um espaço. Aí, vamos vir aqui na base, pular um ponto de base, vir no próximo e fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, venho na base, pulo um ponto alto, vou no segundo e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou na base, pulo um ponto alto, no segundo, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, laço, pulo um pontinho de base, no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, na base, pulo um, no próximo, faço um ponto alto. Nós vamos fazer isso durante toda a nossa volta de número 12. Tá? Tanto na parte curva como na parte reta, nós vamos trabalhar desse jeito. Fazendo um ponto alto, uma correntinha de separação. Vem na base, pula um ponto alto e no próximo faz um ponto alto. Então, toda a nossa carreira de número 12 vai ser trabalhada nesse esquema. Eu vou fazer toda a minha e volto com vocês para finalizarmos juntos. No final da carreira 12, deu certinho, tá? Fazer uma correntinha de separação, pular um de base, vir na 1, 2, na terceira correntinha e fechar com ponto baixíssimo, finalizando a nossa carreira de número 12. Ai, Paty, finalizei minha carreira 12 e tá embabadando o meu tapete. E agora? Não tem problema, gente, assim mesmo. Ó, a carreira 12, ela vai ficar um pouquinho, não pode ficar tanto assim puxada em todo lado. Você vê que aqui na parte reta tá mais retinho mesmo. E aqui dá uma leve levantadinha, ó, na carreira número 12. Que ela vai se acertar conforme a gente for trabalhando a próxima carreira, de número 13. Tá? Então, ela ficar um pouquinho levantado, isso é normal, tá? Que o nosso tapete vai ficar bem assentadinho, bem retinho. Se a gente tivesse feito aqui, colocado 2 correntinhas, ele ia correr o risco de embabadar, que ia ficar muito grande, já tentei. Então, com uma correntinha só mesmo e pulando um de base, dá certo. Ele vai ficar assim mesmo, na carreira número 12, aí vamos fazer uma carreira toda em pontos altos, e ele vai se acertar essa carreira número 12. Tá? Então, não se apavorem. Iniciar a carreira de número 13. Aqui onde finalizamos com ponto baixíssimo, vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou vir no espaço de uma correntinha, vou fazer um ponto alto.
venho no ponto alto de base e faço um ponto alto. No próximo espaço de uma correntinha, nós vamos fazer 2 pontos altos, no mesmo espaço de uma correntinha. No ponto alto de base, faço um ponto alto sobre ele. No próximo espaço de uma correntinha, faço apenas um ponto alto. No pontinho de base, um ponto alto. No próximo espaço de uma correntinha, faço 2 pontos altos, no mesmo lugar. Fiz um e faço 2. No ponto alto de base, um ponto alto sobre ele. No próximo espaço de uma correntinha, apenas um ponto alto. No ponto alto de base, um ponto alto. No próximo espaço de uma correntinha, 2 pontos altos, no mesmo lugar. E no ponto alto de base, um ponto alto. Na curva, nós vamos sempre trabalhar dessa forma. O primeiro espaço de uma correntinha fizemos apenas um ponto. E no segundo espaço de uma correntinha fizemos 2 pontos. Os pontos altos de base sempre vamos repetir eles. Sobre cada ponto alto de base, vamos fazer um normalmente. Aí, o esquema vai ser assim, da curva. Vamos fazer em um espacinho, um ponto, no outro 2 pontos. No próximo, um ponto, no próximo 2 pontos. No próximo, um ponto e no próximo 2 pontos. E os pontos altos de base sempre vamos repetir. Vamos trabalhar em toda a curva até chegar aqui no final da curva dessa forma, tá? Eu finalizo lá a curva junto com vocês. Estamos aqui no último motivo da nossa curva. Aqui eu trabalhei os 2 pontos, venho no próximo e faço apenas um. Aí o ponto alto de base eu faço normal e no próximo espaço eu faço 2, para chegar aqui no final da nossa curva. E ponto alto sobre ponto alto. Trabalhamos toda a nossa curva. Ó, gente, veja que na carreira anterior nós estávamos assim, meio levantadinho aqui. Agora, fazendo dessa forma, ele já se assentou, o tapete. Se você vê que tem necessidade do seu trabalho, você pode trabalhar todos os espaços de uma correntinha fazendo 2 pontos altos, tá? E vai conforme o seu ponto. O meu deu certo assim. Fiz vários testes de fazer nos 2. O meu ficou melhor dessa forma. Aí vocês vão ver aí qual que é a necessidade do trabalho de vocês. Tá bom? Aí chegar aqui na parte reta, nós vamos fazer apenas um ponto alto. Ó. Onde tiver ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Onde tiver espaço de uma correntinha, vamos fazer um ponto alto. Aí ponto alto sobre ponto alto e no espaço de uma correntinha apenas um ponto alto. Vamos fazer isso até chegar aqui no início dessa curva. E aí quando chegar na curva, nós vamos trabalhar igual trabalhamos esta curva, tá? Eu vou fazer toda a parte reta aqui e inicio fazendo a curva com vocês. Fiz toda a parte reta, fazendo apenas um ponto em cada correntinha e ponto alto sobre ponto alto. Agora, vamos iniciar a parte curva desse lado. Faço um ponto alto, um ponto de base, um ponto alto. Deixa eu desfiar o barbante, não. Aí, aqui, já faço 2 pontos altos, no espaço de 2 correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Aí, aqui, faço um. Ponto alto sobre ponto alto. No próximo, faço 2. No próximo espaço de uma correntinha, faço 2. E ponto alto sobre ponto alto. Vamos fazer igual fizemos lá na outra volta. Uma casinha com só um ponto de base, no espaço de uma correntinha. E na outra casinha, 2 pontos altos para o espaço de uma correntinha. E os pontos altos de base sempre continuam. Tá? Eu vou terminar toda essa curva, fazer a parte reta e finalizo a carreira com vocês. Chegando no final da nossa volta 13, fazer o último ponto alto no espaço de uma correntinha. Vou vir aqui na terceira correntinha, onde iniciamos a carreira. E fechar com um ponto baixíssimo. Finalizada a carreira 13. Vamos ver como que está. Ó, nosso trabalho com a carreira 13 finalizada está assim. Viu que ele tá bem retinho? Aí você vê o seu trabalho como que tá. Eu falei lá, se precisar de fazer os 2 pontinhos, aí vocês façam. Gente, aqui para iniciar a nossa carreira 14...
eu vou cortar o meu fio pink, aqui no caso eu já cortei o fio pink um pouquinho maior, pra depois arrematar. Vou entrar no meu caso com um fio cru, aí eu vou fazer igual eu sempre emendo. Aqui eu tô com a laçada do pink, puxo o cru pra cá, dou uma puxadinha aqui atrás no pink. Venho no mesmo pezinho do mesmo ponto alto e faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, como a primeira correntinha, faço mais 2 correntinhas pra ficar com a altura de um ponto alto. Vou aqui, dou uma puxadinha nos 2 fios e aqui eu vou construir um conjuntinho de 7 pontos altos. Vou no próximo, faço um ponto alto. Já são 2. Vou no próximo, faço 3. Aqui eu já vou pegando os 2 fiozinhos, crochetando eles aqui no meio, pra já ir arrematando. 3, 4... 5, 6 e 7. No 7º eu já deixo o cru lá pra trás, o fiozinho do cru, e pego somente o pink. Faço o 7. Aí já deixo os 2 fiozinhos lá pra trás, que depois eu amarro eles. Vou fazer 2 correntinhas, vir na base e pular um ponto de base a partir do segundo. Vou fazer um novo conjuntinho de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Faço 2 correntinhas de separação, venho na base, pulo um ponto de base, no segundo... Faço um novo conjuntinho de 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2 correntinhas de separação, venho na base, pulo um pontinho de base, a partir do segundo, faço mais um conjuntinho de 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6 e 7. As 2 correntinhas e continuo fazendo assim até, vou mostrar aqui pra vocês. Então, estamos trabalhando os conjuntinhos de 7 pontos altos, 2 correntinhas plano, um ponto de base. Aí, nós vamos trabalhar toda a nossa curva. Aqui começar a parte reta. Quando eu for na parte reta, eu vou fazer uma separação com 2 pontinhos pulando 2 pontinhos, né? Nós estamos pulando apenas um ponto de base. Vou pulando aqui um ponto de base para fazer os novos conjuntinhos de 7 pontos altos. Quando chegar mais ou menos aqui no meio, vai ter um conjuntinho entre um e outro que eu vou pular 2 pontos de base. Aí eu vou trabalhar pulando apenas um ponto de base, fazendo os conjuntinhos com as 2 correntinhas de separação. Toda a curva, aí quando chegar mais ou menos nessa parte aqui reta, vou fazer entre um conjuntinho e outro, mais uma vez pulando 2 pontos de base, para dar certinho quando chegar ali no final. Então, nós vamos trabalhando assim, quando chegar aqui, eu vou fazer entre um conjuntinho e outro, pular 2 pontinhos de base, só aqui nesse lugar. Depois, continuo pulando um ponto de base. Aí, quando chegar aqui mais ou menos, para ficar na mesma altura do que fizemos desse lado, entre um conjuntinho e outro aqui, também vou pular 2 pontos de base. Vou fazendo os meus, quando chegar aqui no meio, eu mostro pra vocês. Ó, gente, eu vim trabalhando igual eu falei pra vocês, fazendo o conjuntinho de 7 pontos altos, 2 correntinhas, pulando um de base, desde lá onde iniciamos até aqui. Aí, quando chegou mais ou menos aqui no meio da parte reta, tô na primeira parte reta, ó, aqui no final do desenho. Aí, eu vou pular 2 pontos de base, fazer do mesmo jeito. 2 correntinhas, em vez de eu pular só um, eu vou pular 2. Então, pulo 1, 2, a partir do terceiro, eu começo a fazer o conjuntinho de 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6 e 7. Então, a mesma coisa, só quando chegar aqui eu tô no primeiro lado reto, aí pulei 2 de base, quando chegar do outro lado, mais ou menos na mesma distância, eu vou fazer a mesma coisa, pular 2 pontinhos em vez de pular só um. Só nesses 2 lugares que nós vamos pular 2 pontos, tá? E o restante todo feito igual eu mostrei pra vocês.
o grupinho de 7, 2 correntinhas e pula 1, tá? Então, essa é a única diferença. Eu vou terminar toda a minha volta, pular 2 no outro lado reto também, e a gente finaliza a carreira juntos. Tô chegando aqui pra fazer o último grupinho da carreira. Pular, fazer 2 correntinhas, pular 1 de base. Aqui no segundo lado, ó, também no segundo lado reto, pulei 2 também aqui mais ou menos no meio. Eu vou fazer o último grupinho de 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. As 2 correntinhas e sobrou certinho um pontinho pra gente pular. Aí, vou aqui, fizemos o ponto baixo e 2 correntinhas. Vou na segunda correntinha que fizemos e faço um ponto baixíssimo, finalizando a nossa carreira de número 14. Vamos ver como que tá ficando. Ó, nossa carreira 14 finalizada, aí pulei 2 pontos de base aqui e mais ou menos aqui também eu pulei 2 pontos pra ficar certinho no final. Tá? Carreira número 14 finalizada. Vamos iniciar nossa carreira de número 15. Fechamos aqui a 14 com ponto baixíssimo. Vou caminhar para o próximo ponto alto, fazendo um ponto baixíssimo. Aqui eu tô em cima do segundo ponto alto do nosso grupinho de 7 pontos altos da carreira anterior. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, fico com a altura de um ponto alto. Vou no próximo ponto alto, fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Fiquei com 5 pontos altos, tá? Então, deixei um sem trabalhar no começo e um no final. Agora, eu faço 2 correntinhas. Vou aqui no espaço de 2 correntinhas da carreira anterior e faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas de separação. Venho pro próximo grupinho de 7 pontos altos, pulo o primeiro, a partir do segundo, faço 5 pontos altos, um do lado do outro. 2, 3, 4 e 5. 2 correntinhas de separação, vou nas 2 correntinhas e faço um ponto alto. 2 correntinhas de separação, vou pro próximo grupinho de 7 pontos altos. Pulo o primeiro, a partir do segundo, faço 5 pontos altos, um do ladinho do outro. 3, 4 e 5. Aí, faço as 2 correntinhas, vou no espacinho de 2 correntinhas e faço um ponto alto. 2 correntinhas de separação. Vou pro próximo grupinho, pulo o primeiro ponto alto sem trabalhar, a partir do segundo, faço os 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Aí, as 2 correntinhas, vou lá no espaço de 2 correntinhas e faço um ponto alto. Vamos fazer desse jeito até o final da nossa carreira de número 15. Tanto na parte oval como na parte reta, nós vamos trabalhar desse jeito que mostrei agora pra vocês, tá? Eu vou dar toda a minha volta, porque sempre fazendo desse jeito que fizemos aqui, e volto pra finalizar essa carreira. Vamos finalizar a carreira 15, fazer as 2 correntinhas, último ponto alto aqui no espaço de 2 correntinhas e 2 correntinhas de separação. Vamos aqui na primeira, segunda, terceira correntinha onde iniciamos e fechar com um ponto baixíssimo, finalizando a 15ª carreira. Assim está nosso tapete com a carreira número 15 finalizada, tá? Agora vamos iniciar a 16 e a 17 vai ser a nossa última carreira, então tem mais 2 carreiras. Carreira 16, vamos caminhar com ponto baixíssimo para o próximo ponto alto de base. Fazer um ponto baixíssimo, tô em cima do segundo ponto alto do nosso grupinho de 5, da carreira anterior. Vamos subir 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou no próximo ponto alto, fazer um ponto alto. E no próximo, fazer um ponto alto.
fazer 2 correntinhas de separação. Vamos aqui em cima do ponto alto de base, que foi feito no espaço de 2 correntinhas, e vamos fazer um leque aqui, fazendo um ponto alto, 2 correntinhas, laço, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Fizemos um leque. 2 correntinhas de separação, vamos lá em cima do grupinho de 5 pontos altos, vou pular o primeiro, a partir do segundo vou fazer 3 pontos altos, deixando o último sem trabalhar desse grupinho. 2, 3, 2 correntinhas de separação, vamos lá em cima do ponto alto de base e fazer um leque. Um ponto alto, 2 correntinhas, laça, vem no mesmo lugar e faz mais um ponto alto. 2 correntinhas de separação, vamos lá para o próximo grupinho. Pula o primeiro, a partir do segundo, vamos fazer 3 pontos altos. As 2 correntinhas de separação, vamos pular o último sem trabalhar, as 2 correntinhas em cima do ponto alto. Vamos fazer um leque, um ponto alto, 2 correntinhas, no mesmo lugar, mais um ponto alto. 2 correntinhas de separação e vamos seguir fazendo a mesma coisa na nossa carreira de número 16. Vai ficando assim. 3 pontos altos aqui em cima do grupinho de 5 da carreira anterior, 2 correntinhas, e em cima do ponto alto fazemos um leque, fazendo um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. 2 correntinhas de separação, pulo o primeiro, faz 3 pontos altos, deixa o último sem trabalhar. Vamos seguir trabalhando assim por toda a carreira, tanto na parte curva como na parte reta. Eu vou fazer toda a minha volta aqui 16 e finalizo junto com vocês. Vamos finalizar nossa carreira de número 16. Fazer aqui os 2 pontos altos, em cima do ponto alto de base, fazer o lequinho. Um ponto alto, 2 correntinhas, mais um ponto alto. 2 correntinhas, vamos lá na terceira correntinha onde iniciamos, fecho com ponto baixíssimo. Finalizamos a carreira 16. Assim está nosso trabalho com a carreira número 16 finalizada. Essa é a última carreira do nosso tapete. Finalizamos aqui com ponto baixíssimo, vou caminhar baixíssimo, vou caminhar até o próximo ponto, fazendo um ponto baixíssimo. Daqui estamos no pontinho do meio do grupinho de 3 da carreira anterior. Vou fazer 1, 2 correntinhas, laçar, vir dentro do leque da carreira anterior, fazer um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, vim aqui no pezinho do ponto alto, puxar, fazer um ponto baixo, fiz um picô. Vou fazer mais um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui no pezinho do ponto alto, faço um ponto baixo, fazendo mais um picô. Laço, faço mais um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui no pezinho do ponto alto, faço picô. Laço, venho aqui, faço mais um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, venho no pezinho do ponto alto e faço um ponto baixo, fazendo um picô. Laço, venho aqui dentro ainda do leque, faço mais um ponto alto, agora sem picô. Então, fizemos 4 pontos altos com picô e um ponto alto sem picô, tudo dentro do lequinho da carreira anterior. Vou fazer 1, 2 correntinhas, venho aqui no grupinho de 3 pontos altos no ponto do meio, no segundo ponto alto, e faço um ponto baixo, sem prendendo. Faço 2 correntinhas, vamos laçar, vir aqui dentro do leque e fazer novamente 4 pontos altos com picô e um ponto alto sem picô. Ó, então, faço 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui, faço um picô. Mais um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, volto aqui, faço um picô. Laço, venho aqui, faço um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, mais um ponto alto com picô. Laço, venho aqui dentro, faço um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, volto aqui no pezinho do ponto alto e faço um picô. Já fiquei com 4 pontos altos com um picô.
Agora laçamos, vem aqui dentro ainda e faz um ponto alto sem picô. 2 correntinhas de separação, vou lá no grupinho de 3 pontos altos da carreira anterior, no segundo ponto alto, o do meio, prendo com ponto baixo. 1, 2 correntinhas de separação. Vamos indo dentro de cada leque e fazendo igual fizemos aqui, por toda a nossa volta de número 17. Tá? Vamos prender no ponto do meio da carreira anterior com ponto baixo, fazer 2 correntinhas dentro do leque e fazer 4 pontos altos com picô e um ponto alto sem picô. As 2 correntinhas de separação e prende no pontinho do meio desse grupinho de 3 da carreira anterior. Vamos dar toda a volta no nosso tapete, tanto na parte curva como a parte reta do tapete também. Toda a volta vai ser feita desse jeito. Eu vou fazer toda a minha volta e finalizo com vocês. Aqui no último leque da nossa carreira, eu vou fazer as 2 correntinhas, vou vir aqui onde iniciamos a carreira, bem aqui nesse pontinho, vou puxar o fio e fazer um ponto baixíssimo. Aqui ainda dou uma laçadinha, agora eu já posso cortar o fio para arrematar. Eu já vou cortar o fio. Agora é só arrematar os fios e a gente vai fazer o cordãozinho, que é o nosso detalhe. Ó, esse fio eu puxo pra cá. Um nozinho e vou caminhando ele pra cá. Passo por dentro de alguns fios. E puxo pra cá. Agora eu separo. Aqui, ó, vamos passar direitinho. Vem aqui por dentro, agora assim eu puxo esse fiozinho pra cá. Separo 3 fiozinhos, deixa eu cortar um pedacinho. Separo 3 fiozinhos pra um lado e 3 pro outro. Eu puxo um fiozinho pra cada lado. Aqui dou 3 nozinhos. Primeiro não aperto tanto. Segundo aperto bem. Terceiro aperto bem. Aqui eu corto meu fio. E agora é só ir arrematando os outros fios. Temos aqui, ó, que eu deixei um pra um lado, outro pro outro, aqui eu amarro. Faço 3 nozinhos. 2, 3, bem apertado. Corto aqui rente, agora eu só vou lá e arremato esse fio aqui. Como eu já passei por dentro de vários pontos altos aqui, eu só corto ele. Já tá bem arrematado. Aí terminamos nosso tapete. Agora vamos fazer o nosso cordão. Deixa eu mostrar como que ficou. Assim ficou o nosso trabalho finalizado. Agora só vamos fazer o cordão de correntinhas, que vamos transpassar ele aqui, ó, por esses quadradinhos. Tá? Eu vou passar a medida que vocês vão fazer o cordão. Detalhe, eu fiz 2 metros de correntinha, tá? 2 metros de correntinha, mais ou menos 320 correntinhas. A minha deu 320 pra ficar com 2 metros, só que aí depende o seu ponto, né? Aí vocês vão vendo. Então, agora nós vamos colocar a partir daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tá o tapete, aí aqui tá a curva. Aí tem esses quadradinhos aqui. Eu vou começar a introduzir a partir daqui pra trançar o nosso cordão. Ó, então, eu vou pegar aqui a ponta. Você pode colocar numa agulha de tapeceiro, se você preferir. Eu vou passar com a mão mesmo. Ó, aí coloca por baixo, passa por baixo, aí vai lá embaixo. Passa por um ponto por baixo e puxa pra cima. Aí o próximo você entra de novo. É só ir entrelaçando. Aí foi lá embaixo, agora vem pra cima. Veio pra cima, passa lá pra baixo. Depois o próximo ponto. Aí passou por cima, ó, e cada ponto a gente vai entrelaçando. Ó, trago pra cá. Aí trouxe pra cá, agora passo pra baixo. Trouxe pra baixo, agora passo pra cima.
Ó. Aí você puxa, conforme você vai passando alguns fios, você puxa pra cá toda a ponta. Aí você vai deixar mais ou menos uns 20 centímetros aqui de correntinha, ó. Pra depois a gente fazer o lacinho. Mais ou menos esse tanto, um palmo aqui mais ou menos. Mais ou menos um palmo. Um palmo de correntinha, mais um dedo, um palmo e um dedo, assim, ó. De correntinhas eu vou deixar pra cá, pra depois a gente fazer o lacinho. E é só ir passando. Se você quiser ir ajeitando aqui, ó, porque tem o lado avesso das correntinhas, onde tem essa gravurazinha, e aqui é o lado direito da correntinha. Se você quiser, você pode ir ajeitando aqui, ó, conforme o ponto, aí vai ficando do lado direito da correntinha. Senão, você vai passando mesmo, não precisa se preocupar com esse detalhe. Mas se você quiser, você pode ir passando assim, mesmo porque depois vai dobrar e ele pode sair do lugar. Então, se você quiser fazer isso, faça, senão não vai fazer diferença nosso detalhe, ó. Põe pra baixo, vem pra cima. Põe pra baixo, vem pra cima, até chegar lá, encontrar com a outra ponta. E aqui eu mostro pra vocês como que eu vou amarrar. Ficou muito grande de um lado, aqui, ó. Ai, deixa eu mostrar. Aí aqui ficou pequeno, um lado ficou muito maior que o outro. Aí você arruma, não precisa ir tirando tudo, não. Você só vai puxando por aqui, ó. Aí eu já estou aqui, falei, deixa eu mostrar o pessoal. Aí você vai puxando aqui e vai voltando pra lá, pra voltar um pedacinho. E aqui você não pode puxar muito, tá? É bem larguinho mesmo, pra não repuxar o tapete. Aí você vai ajeitando, que eu vou ter que voltar um pouquinho lá do outro lado. É assim você arruma, ó. Vai arrumando, não precisa puxar tudo. Tá bom? Só pra dar um toque aí pra vocês. Chegando aqui no final, onde iniciamos. Aí eu vou passando, passo por aqui. Aí deixo assim, ó, sempre um pontinho no meio, pra gente dar o lacinho, é mais fácil. Aí aqui na ponta eu faço assim, deveria ter feito antes de passar, mas pode fazer agora também, ó. Puxo bem aqui pra não desmanchar e dou um nozinho, ó, com a correntinha. Dou um nozinho, puxo mais pra ponta. Olha, aqui dou uma apertada pra ajeitar bem. Aí do outro lado eu faço a mesma coisa, ó, puxo. Venho aqui e dou um nozinho. Um nozinho, dou uma puxadinha, deixo mais pra pontinha. Aí venho aqui e corto esses fios. Aqui tá bem puxado, corto esses fios. Tiro aqui. Tiro aqui. Aí aqui eu venho, dou uma amarradinha. Aí você vê se você vai querer do mesmo tamanho, o cordão ou menor. E dou uma laçadinha pra fazer um detalhe. Faz um lacinho, que é esses mosquitinhos de calor, gente. Bom, eu dou um lacinho, aí depois você arruma melhor o lacinho. Aí vou mostrar como que ficou nosso tapete. Gente, então esse é nosso tapete finalizado. Ficou muito bonitinho, em comemoração aí, ó, o nosso econômico. Agora ganhou uma nova cara. Ele também é econômico, como eu falei pra vocês no início. Então vai vender bastante. E também é rapidinho de fazer, tá? E ele fica bem com esse detalhe aqui em outras cores. Fica lindo. Essa cor também ficou bem legal. Tá bom, gente? Mais um trabalho finalizado, graças a Deus. E espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. E fiquem com Deus, gente. Um beijo no coração de todo mundo, tá? Vai lá no Paty Kelly a Vida também. Beijo e coração pra vocês. Fiquem com Deus. E no Instagram também, viu, gente? Paty Kelly com Y lá no Instagram. Paty Kelly Crochê com Y. Que eu faço live também lá no Instagram, tá bom? Beijo, tchau. Fiquem com Deus.